Existe o cara que está ganhando dinheiro e existe o cara que não está ganhando dinheiro no mesmo segmento, às vezes na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro, às vezes na mesma rua. Seja muito bem-vindo a mais um GDcast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, empreendedorismo e liderança. Tudo isso para você ter muito mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje nosso tema é como se livrar das contas atrasadas. E aí, Humberto, como se livrar dessas benditas contas atrasadas? Bom, não fazendo mais contas, né? Isso para começar já tá bom. Brincadeiras à parte. Realmente esse é um problema recorrente, né? Um problema aí comum, todos os empresários, ainda mais no momento que estamos vivendo, de portas fechadas, limitações. É inevitável nós não termos contas atrasadas. Mas a provocação que eu quero fazer hoje, nesse episódio, é assim... Pô, será que as tuas contas atrasadas, elas só apareceram nesse período da pandemia? Ou na tua jornada inteira como empresário, como empreendedor, você teve contas atrasadas? Essa é a reflexão que eu faço. Porque se o teu caso é, pô, minhas contas... Eu nunca tive contas atrasadas, Danilo. Mas agora na pandemia eu passei a ter. Então esse episódio talvez não seja pra você. Você está abençoado para ir embora. Agora, se você é alguém que tem um negócio e independente de pandemia ou até no tempo da bonança, você atrasa contas ou tinha problemas de contas atrasadas, então eu te convido a permanecer aqui porque o teu problema é falta de organização. Parece óbvio, mas é preciso você reconhecer que talvez o teu negócio, administrativamente falando, não esteja tão organizado. O teu departamento financeiro não esteja devidamente ordenado. Então, esse é o ponto de atenção desse episódio. Humberto, mas aí a gente pode pegar alguns casos, pessoal que é empreendedor, micro e pequeno empresário que começou agora, ou assim, é o seu primeiro negócio, às vezes não tem experiência nenhuma com o negócio, as contas atrasaram, ou às vezes ainda nem atrasaram, mas assim, como organizar, fica bem genérico, né? Vamos organizar, mas aquele cara que não tem a menor noção de como organizar a empresa dele, por onde ele tem que começar, o que ele faz, porque às vezes tá tão desorganizado que ele não sabe, é tipo a casa desarrumada, você não sabe se começa pelo quarto, pela sala, pela área de serviço. Ferramenta mais gestão. Que ferramenta é essa, Humberto? Sendo direto e objetivo. Fluxo de caixa. Toda empresa, não importa o tamanho, não importa o segmento, não importa o tempo de existência, ela precisa ter fluxo de caixa. Da mesma maneira que você tem um produto para comercializar, da mesma maneira que você tem um serviço, um método, uma mão de obra, um conhecimento do qual você comercializa, e sem isso você não tem como existir, o micro e pequeno empresário precisa entender que não tem como você ter uma empresa, trabalhar com dinheiro, sem ter um fluxo de caixa. Tá. A gente começou pela organização, chegamos no fluxo de caixa. Eu vou ainda um pouquinho mais fundo com você. Tem gente que não tem a menor ideia do que é o fluxo de caixa, por onde ele começa. Beleza. Humberto, acabei de anotar aqui no meu papel. Vamos lá, organização, fluxo de caixa. Parei aqui. Vamos lá, fluxo de caixa. Eu vou tentar fazer uma analogia para você entender. Pensa no GPS que você usa para chegar num determinado local. Para que serve o GPS? Ele vai te mostrar qual é o caminho mais rápido, qual é o caminho mais seguro, muitas vezes, qual é o caminho do qual você não vai perder tempo em engarrafamentos, você vai ter uma economia de combustível. Então, o fluxo de caixa
ele serve para que você tenha a informação antes que ela aconteça. O problema é que muitas vezes na tua empresa as coisas estão acontecendo e você só está ficando ciente da situação na hora que o circo já está pegando fogo. Ou seja, pô, o boleto atrasou. Pô, mas agora que tá me falando que o boleto atrasou, o boleto é para hoje. Pô, mas não estava sabendo desse boleto para hoje. Essa conta foi pro cartório. Mas não estava sabendo que essa conta foi pro cartório. Por que isso está acontecendo? Porque você não tem um GPS para te ajudar a você fazer uma boa navegação. O GPS, ele é um mapa. Ele é um mapa da qual você coloca o teu destino e através desse mapa a ferramenta vai te mostrar qual é o caminho. Anda 1 quilômetro, vira à esquerda, anda mais 500 metros, vira à direita. E você vai seguindo. O fluxo de caixa, ele é a ferramenta que vai te mostrar o que vai acontecer hoje, amanhã, durante a tua semana, durante o teu mês, durante os próximos 90 dias, ou até onde ele estiver alimentado. Então, começamos pela organização. Tá, Humberto, entendi que eu tenho que organizar. Como eu organizo, Humberto? Montando um fluxo de caixa. Tá, Humberto, mas eu não sei o que é o fluxo de caixa. É como um GPS, é uma ferramenta que vai te mostrar as informações do que você tem para pagar durante a semana, durante o mês, durante os próximos meses e o que você tem a receber durante a semana, durante o mês, durante os meses. Simples assim. Tá. Eu uso o GPS sempre, já que a gente começou com essa analogia, sempre quando eu tenho um destino. Então, nesse caso, tem uma frequência ou... sempre que entrou um boleto, eu tenho que ir lá no meu fluxo de caixa. Ou sempre que entrou uma receita nova, eu tenho que ir lá no fluxo de caixa. Tem uma frequência que eu tenho que ir nesse fluxo de caixa ou não tem um padrão? Como é que funciona para quem começou a fazer esse fluxo e beleza, eu coloquei daqui nas próximas 2 semanas. Eu só preciso olhar daqui 2 semanas? Eu fiz um mês. Eu só preciso olhar daqui um mês de novo? Em quanto tempo seria o ideal olhar e colocar informações no fluxo de caixa? Todo santo dia. Por quê? Cara, não tem como você administrar a tua empresa olhando para o financeiro uma vez no mês. As informações, elas mudam a todo momento. Né? É como tomar banho. Você precisa, pelo menos uma vez por dia, ir lá e dar uma lavadinha nas coisas, né? Sim. Mas mesmo que a empresa ela não tenha algum tipo de entrada e saída, é importante ele entrar para ter as informações ali no painel. Checa. Pensa o seguinte, você montou... Eu quis dizer mais quando não é um serviço que tem tanta entrada e saída no mesmo dia. Mesmo assim, é importante ele ir lá, igual você gosta de falar, no painel do avião e dar uma olhadinha nos números. Sempre. Sempre. Você é o gestor da sua empresa. Você é o comandante. Faz o checklist. Chequei as vendas. Chequei a produção. Chequei o marketing. Chequei o pós-venda. Vou checar o meu financeiro. Vou olhar. Teve alguma coisa hoje? Entrou, saiu? Teve movimentação? Geralmente, quem faz o financeiro da empresa, de uma micro e de uma pequena empresa, é o próprio dono. É ele que está com a mão no dinheiro. Às vezes ele tem uma secretária, tem um financeiro, que ele diz que é um financeiro, que preenche algum tipo de controle para ele. Tá? Mas é importante ele conferir. Você não pode ser aquele empresário que você só entra no banco, paga o boleto e não vê o registro disso, não confere o saldo, não confere o quanto saiu durante o dia, o quanto entrou. E mesmo se você não tem a movimentação nenhuma, que é o que você está trazendo, entra lá, confere, registra, fecha o caixa. Hoje não teve entrada, hoje não teve saída, então o saldo permanece o mesmo. Até porque, Danilo, muitas vezes nessa conferência, você vai conferir com o banco e você fala assim, não teve entrada, não teve saída, não está batendo aqui com o banco. É porque naquele dia no teu banco foi cobrado uma tarifinha, foi cobrado uma cestinha lá do teu pacote de serviços e você não viu. Aí você, teve essa... Então teve-se uma despesa, que é a tarifa, que é o pacote de serviços que o banco debitou. Às vezes o banco... Ou aquele microjuros que o banco te dá de 1 centavo. Microjuros, ou
para te liberar aquele empréstimo, a gerente do banco fez aquele seguro que debita automaticamente da tua conta, que é 80 e poucos reais por mês, vai estar lá. Uhum. Então, se você não confere todo dia, passa batido. Uhum. E aí no final do mês não fecha. Uhum. Então é importante você ter a disciplina de fazer o financeiro todo dia. Quem faz todo dia, Danilo? Esse que é o segredo. Ah, o cara pensa que ao fazer todo dia, ele pensa que vai tomar tempo. Mas não vai. É ao contrário. Se ele fizer todo dia, não toma tempo. Se ele não faz todo dia, aí que toma tempo. Porque ele tem que fazer o do dia, ele tem que voltar a ver os atrasados. Para ver os atrasados, ele não sabe o que é, ele tem que ir atrás da informação, ele não lembra. Ele tem que entrar no banco para ver o comprovante, aí ele não sabe, ele tem que ligar pro fornecedor. Pô, foi tu que me cobrou isso. Pô, esse cheque eu não lembro. Aí tem que ir lá no canhoto, aí não sabe onde tá o canhoto do cheque. Vocês entendem qual é a complexidade? Quando eu faço todo dia, a informação tá na minha mão, tá fresca, tá acontecendo nesse exato momento. Então, no momento que ela tá acontecendo, eu tô registrando. Isso se chama disciplina. Que tem muito a ver com organização, que é a primeira parte ali do nosso tema, né? Beleza, Humberto. Mas o cara tá assistindo nosso podcast aqui e não tá dando muita bola pro que você tá falando, não. O que pode acontecer com uma empresa se ela não tiver essa organização, principalmente se ela não fizer o fluxo de caixa? Ou deixar pra fazer a cada 6 meses? Ah, eu me viro a cada 6 meses fazendo fluxo de caixa. Contas atrasadas. E não só isso, né? Contas atrasadas começa a gerar um efeito bola de neve cascata muito negativo para o teu negócio. Por quê? Começa a gerar falta de credibilidade com os fornecedores. Pô, o cara não pagou a conta em dia. Começa a gerar cobrança da parte dos fornecedores, dos credores. Isso começa a te gerar estresse, começa a te pesar. Isso começa, a conta atrasada, você vai precisar pagar ela com uma correção. Isso vai gerar uns juros, ou seja, isso vai gerar um aumento de gastos. Isso corresponde à diminuição do teu lucro ou aumento do teu prejuízo. Isso reflete no teu bom humor, isso reflete na tua motivação, isso reflete na tua credibilidade. Então, a tua desorganização está comprometendo o teu negócio. Não é o teu negócio que é ruim. Esses dias eu estava até conversando com um amigo e a gente estava falando exatamente disso, né? De que não tem negócio ruim. Existem maus gestores. Existe o cara que é organizado. E existe o cara que é enrolado. Existe o cara que está ganhando dinheiro. E existe o cara que não está ganhando dinheiro no mesmo segmento. Às vezes na mesma cidade. Às vezes no mesmo bairro. Às vezes na mesma rua. Então, o não uso das ferramentas certas de gestão financeira. Eu não falo 300 ferramentas, 30 ferramentas, nem 10, nem 5 ferramentas. Eu falo de fluxo de caixa, cara. Fluxo de caixa, algo básico. Ah, Humberto, já ouvi falar do fluxo de caixa? Lá no Sebrae eles ensinam, né? Filhão, você montou um CNPJ, você já tinha que estar sabendo fazer isso muito antes de pensar em abrir um negócio. Se capacita. A gente lida muito com gente que tá... Muita gente que procura a gente, né, Danilo? Que tá começando e tal. Cara, começa organizado. Mas uma das principais dúvidas do pessoal que a gente recebe é... Hoje na internet tem muita informação, né? A gente costuma até conversar sobre isso. A internet democratizou a informação. Só que ela tem tanta informação que as pessoas estão confusas. E uma dessas confusões dos micro e pequenos empresários é... eu preciso de um software, eu preciso de uma planilha. Qual a melhor forma de fazer o fluxo de caixa? Cara, planilha, software... É óbvio que o software, às vezes você faz um registro e desse registro ele já distribui para vários relatórios. Você não precisa ficar
copiando, colando, montando. Ele otimiza, Ele né? otimiza o teu tempo. O software, muita gente acha que a gestão financeira é o software. A gente até fez um episódio falando Sim. sobre isso. Até vou deixar aqui, ó. Aí depois o pessoal lá coloca aí qual que é o episódio. Vai aparecer aqui em cima do meu dedinho aqui o episódio para você ver sobre isso. Vê lá esse podcast que ele é legal. Mas eu acho que você precisa entender o fundamento, né? De contas a pagar e contas a receber, entradas e saídas, saldos e conciliação bancária. Entendendo isso, você pode fazer Antigamente não tinha planilha. Antigamente era... Você ia na papelaria e você comprava lá, livro caixa. Uhum. O que era esse livro caixa? É para você fazer o teu diário do caixa. Só que a gente está falando aqui, não é desse diário de caixa que você vai registrar. É do fluxo de caixa, é do que você vai pagar e do que você vai receber. É de uma visão futura. Hoje de manhã eu estava numa empresa, estava assessorando a menina que faz o departamento financeiro, né? Eu presto consultoria aqui na minha região e a gente tava elogiando ela. Tava falando, olha, a parte do passado e do presente tá perfeito, né? Pegar o extrato bancário e lançar ele direitinho numa planilha, num sisteminha, num controlezinho e fazer o fechamento, tá ok. Só que a gente precisa dar um passo além, porque o passado eu não consigo mudar. Uhum. E o presente, não dá tempo de eu tomar decisão. A bola tá tô aos 48 do segundo tempo, acabou. Então eu preciso agora dar um outro passo. Qual que é o outro passo? Eu preciso ter uma visão do futuro. Ou seja, eu quero saber o que eu tenho para pagar amanhã. Eu quero saber o que eu tenho para pagar durante essa semana. Eu quero saber o que eu tenho para pagar nos próximos meses. E eu também preciso saber o que eu tenho para receber essa semana e o que eu tenho para receber nos próximos meses. Ah, Humberto, mas o meu negócio é um comércio, é uma lojinha, é uma loja. Eu não sei quanto eu vou vender amanhã. Aí você tem que trabalhar o quê? Com histórico. Uhum. Peraí, eu não sei quanto eu vou vender amanhã, mas eu sei que a minha loja vende uma média de R$2.000 por dia. Eu sei que a minha loja vende uma média de R$50.000 por mês. Então eu jogo isso também para frente para confrontar esse valor de entrada com as saídas. Para que eu possa entender se o meu saldo vai ficar positivo ou negativo. Mas aí entra um pouco do que a gente está falando da organização, né? Porque, por exemplo, quem está ouvindo a gente vai começar a fazer o fluxo de caixa hoje. Vai lá, vai pegar seu caderninho, vai pegar sua planilha, vai pegar o seu software e vai começar a fazer ele hoje. Ele não tem esse histórico. Ou pelo menos não tem ele organizado. Qual a melhor forma? Ele organizar esse pelo menos semanas atrás, meses atrás, ou ele começa o jogo com a bola rolando, começa a partir de agora. Ele está assistindo o nosso podcast, vou começar daqui para frente. Ou, como ele não vai ter esses recebíveis, esse histórico de recebíveis, é melhor ele dar um passinho atrás, olhar os meses anteriores para trazer a tempo presente até a tempo futuro para saber o quanto ele vai receber. Não, se tiver como olhar um pouquinho o histórico, eu acho mais válido do que, como você falou, o que passou. O jogo tá rolando. Agora, né, vamos daqui pra frente. Ok, se você não tá... Não, eu quero começar daqui pra frente, eu não tenho histórico, né? Na minha visão, isso já começa com um comportamento de preguiça, né? Sim, porque histórico existe. Vai lá na Só tá desorganizado. Vai lá na tua papelada, pega os papéis, pega os boletos que você pagou, deve ter um arquivo, deve ter uma pasta. Uhum. Deve ter uma pasta jogada lá com os boletos que você paga. Deve ter uma gaveta que você soca os boletos. Deve ter algum lugar, né? Ou vai no banco e pede para reimprimir os comprovantes, já que se rasgou tudo, botou fogo, fez fogueira. Não sei. Mas é legal, Danilo, trazer um pouquinho esse histórico. Aí você também já dá uma olhada nas tuas vendas. Já vê dessas vendas. Porque às vezes o cara vende 100 mil, só que só entrou no caixa dele 50. Porque os outros 50 ele vai receber para frente. Uhum. Às vezes ele vendeu 50 mil e só entrou 10, porque ele parcelou em 5 vezes. Uhum. Mas tem antecipação da maquininha. Legal, se você antecipa, então ok. Então dá uma olhada no teu histórico de vendas. E, Humberto, não tenho histórico de vendas, não tenho... fiz fogueira com os papéis, sumiu tudo. Legal, imprime o extrato bancário. Pronto, você vai ter lá um histórico de entradas e saídas.
já dá para você ter uma noção. É que assim, nada pode ser desculpa, né? Eu quis mais te cutucar nesse sentido, né? Independente se ele for olhar o passado, que é o melhor, ou se vai ser o jogo rodando, o importante é ele começar a fazer. Porque o fluxo de caixa é o que vai determinar para ele até a tomada de decisão. E mais uma cutucada fora do script que a gente tem aqui Manda. Ele tá fazendo esse fluxo de caixa, tá? Quando a gente diz tudo para colocar ali, eu queria só que você reforçasse isso. É tudo mesmo, né? É aquele cafezinho, no fluxo de caixa tem que ter realmente tudo de entrada e saída, né? Qualquer Tudo. valor tem que bater com o banco, é exatamente tudo, né? Tudo. Porque às vezes escapa aquele cafezinho, aquele... Não vai bater com o saldo do banco. O teu saldo na tua planilha, no teu caderno ou no teu software vai dizer que tem 100 e no teu banco vai dizer que tem 90. Então não adianta enganar a planilha. Não adianta enganar a planilha. A planilha aceita tudo. Bota 1000 lá que vai... escreve 1 milhão na planilha, vai se parecer lá na planilha o saldo. 1 milhão. É o que você tem no banco? A verdade é o banco. Ah, Humberto, então eu vou controlar o meu... Eu vou controlar o meu caixa pelo banco. Então, você vai ver o episódio para você entender que se você fizer isso, você vai se lascar, né? Aí é que as contas vão atrasar mesmo. Então, não, você tem que ter uma ferramenta por uma questão do plano de contas, para você depois poder fazer os fechamentos. Então, é tudo. É tudo. Bom, Berto, a gente já viu o que pode causar o fluxo de caixa, como é que faz ele, tudo começando com a organização lá atrás, mas quais são os benefícios de se fazer o fluxo de caixa e ter a sua empresa organizada? Agora eu vou tentar trazer um motivacional para ver se o nosso ouvinte ele se convence de que não tem jeito, tem que fazer o fluxo de caixa, tem que estar presente no financeiro da empresa, tem que acompanhar, não é olhando o saldo bancário. E quando você faz o fluxo de caixa, o que acontece? Você começa a pagar as contas em dia, né? Não é o tema desse podcast, contas atrasadas, você começa a pagar contas em dia. Mesmo que você não tenha dinheiro, você consegue antecipadamente pedir uma prorrogação para o teu fornecedor, fazer uma negociação. Você se antecipa ao problema. Você tem uma sensação, é o sentimento que acontece, tá? Quando eu converso com a galera, eu pergunto, e aí, como é que tá a tua empresa agora que a gente organizou, montou um fluxo de caixa, te ensinei a fazer, tal. Pô, Humberto, eu sinto que eu tô no comando. Eu sinto que agora a minha empresa vai. Ele não tá tomando decisão porque ele acordou e, eu vou fazer isso hoje. Ele tem ali na mão dele mais clareza, acho que até dá mais confiança para o micro e pequeno empresário tomar as decisões, né? Porque a gente sente muito, conversando com muitos micro e pequenos empresários, a gente sente muito isso. Eu fiz tal coisa, mas por quê? Fiz. Não tem a menor ideia do que fez. Ele tem um empoderamento, né, da empresa dele. Porque como que é o perfil? Cara, é pancada o dia inteiro. O cara chega de manhã para trabalhar, pancada, problemas. Porque no dia a dia vão ter problemas. Tem coisas que não estão no nosso controle. O funcionário que faltou, a mercadoria que não chegou, o cliente que reclamou, a instalação que deu problema, o cara que veio trocar o produto que veio com avaria. Todo dia nós vamos ter esse problema. E esses problemas são problemas que eu não tenho como controlar. Faz parte do jogo que a gente está envolvido. Agora, o problema que eu consigo controlar, que é ter o controle financeiro da minha empresa na palma da minha mão, eu também vou deixar a revelia? Vou deixar solto? Não. Então, quando o cara ele faz o fluxo de caixa, ele começa a entender, aqui vai dar problema, eu já sei o que vai acontecer na minha semana. Cara, ele começa a ter esse empoderamento, a motivação dele vai lá em cima, ele vira o jogo, ele não é mais o escravo da empresa, ele começa a ter o controle. E isso, obviamente, faz ele, como gestor, performar muito melhor. E a consequência dele performar muito melhor é a empresa performar muito melhor também. Credibilidade, né? Você é visto como alguém organizado. A pior coisa que tem é você ter aquela fama de empresário enrolado. Você acha que você está abafando, você olha para você e você acha que você é o maioral. Só que vai perguntar para as pessoas acerca de você.
Você é visto como enrolado, você é visto como quebrado, você é visto como o cara... Você tem uma má reputação. E né? isso por conta do próprio empresário, né? Porque assim, uma coisa que a gente conversou há um tempo atrás, que é sempre quando a gente fala que tem uma empresa, mesmo um MEI, as pessoas sempre têm aquela impressão que você tem uma multinacional. Quando ela não te conhece. Então, se você tem uma má reputação, é por exclusividade sua mesmo. Porque você fez um mau serviço ou atrasou um boleto ou algo do tipo. Porque a primeira impressão... Você pode abrir uma empresa hoje, passou o teu CNPJ amanhã, as pessoas acham que você tem 50 funcionários. Tanto que a primeira... e-mails que você recebe, acho que a grande maioria... eu falo com o setor tal. Às vezes você nem tem e-mail de setor, você tem o contato, @nome da sua empresa. Então, assim... Você já começa a ser chamado de senhor, né? Exatamente. Então, a reputação, igual você está falando, só depende do empresário. Né? Começa pelas contas. Começa aí. Então, não tem como chegar num mercado falando que já começou ruim. Você começa com essa impressão, não é? Sim. Começa da forma correta, né? Se você está ouvindo esse podcast, você está começando uma empresa, você precisa implantar um fluxo, você precisa ter um fluxo de caixa no teu negócio. Se você já tem uma empresa e está com as contas atrasadas, você precisa organizar, tá? Porque a hora que você organizar, sabe o que vai acontecer? O dinheiro vai aparecer. É o que eu mais vejo, Danilo. O dinheiro ele vai começar a aparecer. Por quê? Porque você começa a ter clareza. O GPS te dá segurança. Quando você liga um GPS, você não está tranquilo de ir para um local? Sim. Ele te diz até que minuto você vai chegar lá. Ó, você está a 1 hora do teu destino, você está a 1 hora e 20 e poucos minutos do teu destino. Você tem previsibilidade, não tem novidade para você. Ele já te diz, ó, em tal lugar vai ter um engarrafamentozinho, fica vermelhinho, né? Sim. Ó, vai ter um engarrafamentozinho. O fluxo de caixa é a mesma coisa, ó. Até tal mês você tá com dinheiro para pagar. Ó, nesse trecho da semana vai ficar vermelhinho. É o vermelhinho do GPS, ó, vai dar um engarrafamentozinho aqui. E aí você tem a opção, né? Sim, ou de ficar preso naquele engarrafamento, ou de ligar para os teus fornecedores, readequar os valores. Não, esses boletos eu vou pagar, esses daqui que são importantes também, mas eu vou negociar para jogar para semana que vem para tudo ficar azulzinho. Pronto. Eu ia comentar exatamente sobre isso, sobre essa analogia. O GPS, ele te mostra o caminho para o seu destino. Só que o carro, ele não anda sozinho, né? Carro, a moto, o veículo não anda sozinho. Então, assim, o GPS, ele tá te mostrando. Então, não tenha ou vergonha ou problemas de exatamente o que você passou, de ligar pro seu fornecedor e reajustar as contas. Porque ele precisa da sua empresa em pé, porque ele precisa de cliente também. Então, ele não quer ver a sua empresa quebrada. Então, se você conseguir antecipar ele os seus problemas, muito provável que o seu fornecedor ele vai reajustar suas contas. Agora, não dá com 60 dias de um boleto vencido, você querer reajustar algo com ele. Então, o GPS dá essa previsibilidade que você falou, mas, ao mesmo tempo, tem que ter essa autonomia e essa confiança do empresário de botar a mão no telefone também, falar com todo mundo e tomar essa atitude de o GPS está te falando para virar à direita, vira à direita. Não vai querer virar de esquerda e fazer outro percurso, né? E humildade, né? Por que humildade? Porque eu já vi muito empresário pagar juros porque tem vergonha de ligar para o fornecedor para pedir para prorrogar ou para negociar. Isso é vaidade, na minha opinião. Sim. Né? Isso é falta de humildade. Sim. Porque ele quer manter uma reputação Mas, cara, que reputação? Você já está pagando atrasado com juros. Você está querendo mostrar uma coisa e, na verdade, isso está gerando um efeito negativo daquele fornecedor para com você. Porque o cara ele vai pensar duas coisas de você. Que tu é um quebrado, né? Que você está com problema. E, além de tudo, você é um cara com problema que paga sapo. Arrogante. Sim. Porque você não tem a humildade de ligar pro teu fornecedor e falar, pô, Então, esse tipo é muito comportamental. Sim. Tá? É por isso que eu gosto muito desse... Acho que tu também gosta muito desse bate-papo que a gente fala aqui, porque é importante a gente... Por mais que você faça todas as coisas, fluxo de caixa, a gente implante o nosso método, a gente sabe que o nosso método é validado, bota a casa em ordem, bota o cara para ganhar dinheiro, tudo, mas isso é só
50% do processo. Os outros 50% tem a ver com o comportamento do gestor e do empresário. É algo que a gente comentou, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo podcast, que empresas são pessoas. Empresas são pessoas. Então, esse relacionamento você tem que manter. Então, se quem tá vendo e ouvindo a gente ainda não faz o fluxo de caixa, vai começar hoje e perceber que tem suas contas atrasadas, por tudo que você passou, o fluxo de caixa vai fazer ele ter essa previsão de até mesmo poder ligar para quem ele tem essas contas atrasadas, porque ele vai saber o quanto ele tem de dinheiro em cada semana e não mais dar calote em quem ele está dando calote hoje. Então, assim, chegar na maior humildade, como você mesmo falou, falar assim, ó, agora eu tenho previsto que tal dia eu vou ter dinheiro. E aí eu vou te pagar sim. Porque, por enquanto, se você não está fazendo seu fluxo de caixa, parece que você está sendo a mãe de Ná. É. Assim, ó, dia 10 eu vou te pagar. Vai chegar dia 10, tu nem sabe se tu vai ter dinheiro ou não. Nem sabe. Com o GPS... Além de tudo, tá falando falsas promessas, exatamente. Né? Então, entra naquela parte da humildade que a gente está dizendo, previsão e a autonomia com a sua empresa. Então, assim, cara, dia 10 eu sei que eu tenho dinheiro. Eu vou ligar para esse boleto aqui, esse fornecedor aqui, ó. Dia 10 eu vou te pagar. Dia 10 vai chegar e você vai pagar ele. É. Então, tem que começar, né? Falando agora especificamente para quem não faz ainda. Começa hoje para ter essa previsão, né? Para parar de fazer falsas promessas, ou às vezes nem falsas promessas, nem liga mais pro fornecedor. Acho que o fornecedor que você fica muito tempo sem ligar para ele vai até se espantar de você ligar para ele e falar assim, ó, tal dia eu vou te pagar. É. Né? E tem uma coisa também que às vezes a gente fala assim, pô, a gente falou um monte de coisa aqui, ficou claro que o cara tem que fazer, pô, por que o cara não faz então? Por que vai acabar o episódio e no dia seguinte o cara vai estar lá pagando boleto atrasado? Por causa de crenças limitantes. Uhum. Que tipo de crenças, Danilo? Ah, não, eu sou comercial, não sou financeiro. Ah, não, eu sou financeiro, não sou comercial. Ah, eu sou tímido, não sou arrojado. Cara, para de se limitar. Uhum. Se para colocar de, numa caixinha, para né? de se colocar numa... Exatamente. Para de achar que você é isso e você vai ser... Fura a bolha. Você vai ser isso pro resto da vida. Pô, você é um bom comercial? Então amplia o teu leque de atuação. Se torna um super-herói com mais poderes, vamos dizer assim. Pô, o Homem de Gelo congela. O outro lá solta o fogo. E se tu fosse um super-herói com congelar e soltasse fogo? Exatamente. Né? Eu gosto de uma frase muito do Flávio Augusto, que ele fala que se você abrir uma empresa pensando que você vai trabalhar menos, já pode parar. É, já pode parar. Tem uma outra que eu escutei essa semana que é muito legal. Quem aprende não depende. Exatamente. Essa é muito boa. Grava isso, pessoal. Quem aprende não depende. Então, poxa, eu sou um bom comercial, então aprende a ser um bom gestor financeiro. Sim. Cara, você ampliou os teus superpoderes. Até mesmo para não ficar dependente de ninguém. Porque funcionários, querendo ou não, vêm e vão. Vem e vão. Você vai ter funcionário. Ninguém tá falando para você ser, né? Também não precisa pegar a frase do Flávio Augusto e se matar de trabalhar, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que vai trabalhar menos. Não acho que vá trabalhar menos. Vai trabalhar muito agora. Sim. Vai organizar os processos para depois lá na frente até trabalhar um pouco menos. Sim. Ficar numa parte mais estratégica da empresa. A gente até falou sobre os 3 níveis da empresa. Mas é isso, quem aprende não depende. Então amplia. Ah, eu não sou arrojado. Pô, então tenta despertar o arrojo dentro de você. Ah, sabe, tenta exercitar a virtude, a qualidade, a competência que você ainda não tem. Para quê? Para você se tornar um super empresário, um super profissional e, obviamente, alguém que se destaca no meio de tanta concorrência e tanta gente fazendo a mesma coisa que você. Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Porque eu acho que muitas vezes a gente abre uma empresa, cada um, claro, tem os seus motivos, como você falou, eu sou um bom comercial, o outro, eu sou um bom naquilo que faço, eu trabalhava como CLT dentro de uma empresa X e eu vi que eu poderia ter a minha empresa porque eu aprendi muito ali dentro e quero abrir minha empresa. Então eu entendo da parte técnica do negócio, mas eu não sou tanto empreendedor. Cara, vai atrás, entendeu? Aqui é um caminho para ir atrás da parte da gestão financeira. Tem N outros lugares para você... Opa! Saiu? Não acabou o programa não, tá? Voltou. Então você tem N locais para procurar sobre sua empresa hoje. A internet está aí disponível para você buscar sobre tudo. Hoje, voltando um pouquinho no episódio, a gente falou, a internet está aí para democratizando a informação.
Então ela tá aí para o micro e pequeno empresário, basta ir atrás. Então, sair um pouquinho dessa zona de conforto, né? Fluxo de caixa pode ser difícil hoje para você, mas quando você aprendeu a ler também começou difícil. Quando você aprendeu a fazer contas, começou difícil. Quando você aprendeu uma nova língua, começou difícil. É assim, né? Com o tempo, o que você hoje vai pegar, às vezes, algumas horas do dia para fazer um fluxo de caixa que você nunca fez, então você vai ter que ir lá atrás, olhar e tudo mais. Daqui uma semana, 2 semanas, você está fazendo em 15 minutos, meia hora. Exato. Porque você só está revisitando, incluindo alguns pontos de informação, né? Exato. E aí vale a gente reforçar o começo do episódio. Se você está com contas atrasadas por conta da pandemia, talvez seja um caso específico seu, do problema realmente do recesso e dependendo do teu segmento você teve que fechar, não deu para trabalhar, né? Limitou um pouco e você não conseguiu mover o navio a tempo de baixar a vela e, Sim. né? Porque o vento mudou, pessoal. Sim. Né? A demanda tá aí, as pessoas estão consumindo, só que mudou a forma das entregas, hoje é mais delivery. O vento mudou, tá? O vento não deixou de existir, o dinheiro não evaporou. O dinheiro ele só mudou de rota. Talvez ele só não esteja mais passando na frente do teu comércio, você precisa dar um jeito de ir até o dinheiro. Se o dinheiro não tá vindo até você, vai até o dinheiro, tá? Fica a dica aqui pra você. Mas essa ferramenta que a gente acabou de mostrar vai ajudar em novos momentos que a gente sabe que pode acontecer. Crises vêm e vão. Exatamente. Eu tava falando exatamente isso. Agora, se você é alguém que mesmo antes da pandemia já tinha problemas de contas atrasadas e mesmo assim, poxa, você tem uma vida bacana, é aquela correria, aquela luta, tem dias bons, tem dias tristes, mas a coisa tá acontecendo, o teu problema é isso que a gente te apresentou. Falta de gestão e falta de uma boa ferramenta. E pra gente finalizar, Humberto, para o pessoal achar que não é só um conto de fadas no fluxo de caixa, você tem algum caso para contar pro pessoal de um cliente ou uma empresa que você conheça que não fazia o fluxo de caixa, como ela estava, e agora, depois ela implementar um fluxo de caixa, revisitar o passado, tá no presente e provisionar, como ela se encontra hoje? Vários casos, vários. E eu tô com um recente agora, uma loja, um comércio, da qual a proprietária não fazia, né? Não tinha fluxo de caixa, as coisas eram meio que no caderninho, né? Para você ver, pessoal, e nos dias de hoje ainda tem muita gente assim, bons comércios com faturamentos aí na casa de 6 dígitos mês, né? Que pessoas comuns, pessoas simples, né? Ninguém é doutorado em PhD, em gestão, pós-empresarial, não. Pessoas que por algum motivo não arrumava emprego, montou uma portinha na porta de casa e a coisa expandiu, né? Então essa pessoa não fazia e eu falei assim, mas não tem nem computador? Não tem um computador lá no caixa lá. Aí eu fiz ela compra um notebook então que eu vou te ensinar, né? Me contratou, obviamente, vou te ensinar. E eu comecei a ensinar o básico ali do fluxo de caixa, do movimento de caixa. Bom, resumindo, essa pessoa saiu de um cenário de alguns boletos atrasados, né? E sempre naquela pindaíba, vendendo o almoço para comer a janta, o caixa sempre baixinho, era aquela luta no dia de pagar o aluguel, era aquela luta no dia de fazer a folha de pagamento, e hoje, já aí, indo para quase 60 dias aí de fazendo fluxo de caixa, já tá com um saldinho aí de mais de 18 mil reais na conta, já tá feliz, já tá tranquilo, já tá se sentindo mais seguro, já não tá mais comprando tão parcelado, já tá começando a negociar com os fornecedores para comprar à vista. Então mudo, aí fala, pô, mas o que aconteceu, Humberto? Organizou. Começou a ter clareza das coisas, né? Começou a falar, pô, Humberto, mas o impacto é assim? É assim. Então fica aí pra ficar o gostinho, é assim, tá? Você vai ganhar dinheiro, resumindo, tá? É pra você entender que você não tá ganhando dinheiro. Bom, com esse impacto, então, a gente vai terminando mais um GDcast. Se você tiver alguma dúvida, não só sobre o tema tratado aqui hoje, de contas atrasadas, mas qualquer outro tema sobre gestão financeira, empreendedorismo, liderança, deixa aí embaixo que a gente vai ler as suas sugestões. Vamos até tentar respondê-las ou aqui no GDcast ou em outros vídeos, tá?
Curte também esse vídeo, compartilha ele com seus amigos, com micro e pequenos empresários. A gente também tá nas plataformas de áudio, que a gente sabe que nessa correria do dia a dia não precisa ficar olhando para nossa cara, né, Humberto? Pode Sim. só ouvir nossa voz, esse conteúdo aqui que é bem legal. Então a gente tá no Google, no Spotify e no Deezer. Tá legal, pessoal? E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo GDcast. Valeu! Valeu!